Você já sentiu que mesmo rodeado por pessoas, por compromissos, por responsabilidades, ainda assim carregava dentro de si um vazio inexplicável? Já viveu momentos em que seu coração ansiava por algo mais, algo que você não sabia explicar, mas que sabia no fundo da alma que existia? E se eu te dissesse que esse anseio profundo é, na verdade, o chamado silencioso do Espírito Santo, que existem sinais divinos discretos, mas poderosos, espalhados ao seu redor, e que até hoje, talvez você tenha passado por eles sem perceber? Que existe um modo de viver onde a presença do Espírito não é algo distante ou ocasional, mas uma realidade diária, palpável, transformadora? Hoje, você vai descobrir como Jesus revelou esses sinais e como é possível sentir o Espírito Santo em todo momento da sua vida. Existe um poder oculto, um segredo espiritual que poucos conhecem. E este segredo não é reservado a líderes espirituais ou pessoas especiais. Ele é para você. Sim, para você que está assistindo a este vídeo agora, talvez em busca de respostas, talvez em busca de consolo, talvez simplesmente sentindo dentro de si que precisa de algo mais real e mais profundo em sua caminhada de fé. Hoje, vamos explorar essa verdade transformadora. Jesus mostrou como viver uma vida em constante comunhão com o Espírito Santo. E esta revelação pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua fé, seus desafios e até mesmo o seu futuro. Imagine um mundo interior onde a paz não é abalada pelas tempestades exteriores, onde a certeza de que Deus está perto é tão forte que nenhuma dor ou medo pode te derrubar. Imagine caminhar pelas estradas incertas da vida, com a confiança serena de que você não está sozinho, que há uma mão invisível e poderosa guiando cada passo seu. É sobre essa possibilidade que falaremos hoje. Mas antes de prosseguir, quero convidar você a fazer algo muito especial. Escreva nos comentários, agora mesmo, a frase Paz em Cristo. Esta simples ação é um compromisso de fé. Quando você escreve isso, não está apenas interagindo com o vídeo, está declarando ao céu que você deseja profundamente viver guiado pela presença do Espírito Santo. E mais, ao curtir este vídeo, você estará permitindo que o YouTube entregue esta mensagem a mais corações sedentos, a mais almas aflitas que talvez estejam hoje à beira de desistir. Seu gesto pequeno aos seus olhos pode ser a ponte para a salvação de alguém que precisa ouvir o que Deus preparou para hoje. Você faz parte de algo muito maior do que imagina. Sinta-se honrado por isso. Ao longo deste estudo você vai descobrir como a conexão com o Espírito Santo é mais real, mais acessível e mais vital do que muitas vezes nos ensinaram. Vamos refletir juntos sobre o que é realmente viver em comunhão com Deus. Não como um ritual vazio, mas como uma relação viva e transformadora. Você vai compreender que não se trata apenas de pedir milagres, mas de perceber a presença amorosa e constante que já habita ao seu redor, à sua espera. Cada momento deste vídeo foi preparado para conduzir você a uma revelação. O Espírito Santo quer ser mais do que uma lembrança ocasional na sua vida. Ele deseja ser seu companheiro diário, sua força nos dias difíceis, seu consolo nas noites silenciosas. Mas para isso é preciso aprender a reconhecer os sinais, a abrir o coração, a escutar a voz suave que muitas vezes sussurra no meio do barulho da vida. E não se esqueça, o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção especial em sua vida. Não saia antes de chegar até lá. O que você aprenderá hoje tem o poder de transformar não apenas a sua percepção espiritual, mas toda a sua caminhada com Deus. Portanto, antes de começarmos, mais uma vez eu te convido. Declare nos comentários, Paz em Cristo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nesta jornada de fé. Lembre-se, para muitos este canal é uma igreja virtual, uma fonte de alimento espiritual onde a palavra de Deus é semeada com amor e verdade. Faça parte desta família. Sua presença aqui é uma resposta do céu. Agora prepare seu coração. Feche seus olhos por um instante se puder. Respire fundo, porque nos próximos minutos, você será conduzido a uma descoberta que pode mudar sua história espiritual para sempre. Vamos começar. 1.
A presença que toca o invisível. Existe uma presença que ultrapassa as barreiras da matéria, que não se mede com os olhos, que não se explica com palavras humanas. Essa presença é o Espírito Santo, o próprio Deus agindo no invisível, tocando as áreas mais escondidas do nosso ser. Quando Jesus andava entre nós, ele carregava essa presença em plenitude, e cada gesto, cada palavra, cada silêncio seu era impregnado desse Espírito. Hoje, essa mesma presença nos é oferecida, mas muitos ainda não a sentem porque vivem presos à lógica dos sentidos humanos. Aprender a reconhecer o Espírito Santo é, antes de tudo, aprender a ver com os olhos da fé. Em João, capítulo 14, versículo 17, Jesus nos diz: "O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Esta palavra é uma chave para compreendermos a dinâmica do Espírito Santo. O mundo natural não pode recebê-lo porque busca evidências visíveis, provas materiais, confirmações exteriores. Mas aqueles que abrem o coração, que vivem pela fé, passam a perceber essa presença de forma viva e transformadora. O Espírito Santo não se manifesta para impressionar nossos olhos, mas para tocar nossa alma, para regenerar nossa essência, para renovar aquilo que o mundo desgastou. Quantas vezes buscamos sinais extraordinários, manifestações visíveis, milagres retumbantes, enquanto o Espírito nos fala através de uma paz inexplicável no meio da dor, através de uma esperança silenciosa no meio do desespero, através de um amor incondicional que floresce no meio da rejeição. O Espírito Santo é o sopro que restaura quando tudo parece perdido, é a mão invisível que segura quando não há mais forças para caminhar. Aprender a sentir essa presença exige desaprender a lógica do mundo e adotar a sensibilidade da alma. Muitas pessoas vivem em uma luta interna sem perceber que a resposta que tanto buscam está bem perto. A presença do Espírito Santo batendo suavemente à porta do coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Esta imagem é poderosa. O Espírito Santo não arromba portas, ele respeita a liberdade de cada coração. Ele espera ser convidado, espera que cada um de nós abra a porta interior da alma e diga: "Entra, Senhor, e permanece comigo." Mas por que é tão difícil para tantos sentir essa presença? Porque muitas vezes estamos tão ocupados, tão distraídos, tão preocupados, que nossos sentidos espirituais se tornam entorpecidos. Vivemos rodeados de vozes, de estímulos, de distrações que abafam a suave voz do Espírito. Ele fala na brisa, mas nós esperamos trovões. Ele se manifesta no silêncio, mas nós esperamos espetáculos. Ele se revela na simplicidade, mas nós buscamos grandiosidade. E assim, passamos ao largo da maior de todas as riquezas espirituais: a presença viva do Deus que habita em nós. Quando começamos a treinar nossa percepção espiritual, algo extraordinário acontece. Pequenos momentos se tornam encontros divinos. Um nascer do sol deixa de ser apenas uma rotina da natureza e passa a ser um abraço de Deus. Um momento de silêncio no meio da correria passa a ser um chamado do céu. Um versículo lido com o coração aberto se transforma em uma resposta específica para a nossa dor. O Espírito Santo não é encontrado nas grandes demonstrações exteriores, mas no recolhimento da alma que anseia por Deus acima de todas as coisas. É necessário cultivar essa sensibilidade como se cultiva uma flor rara. Exige paciência, atenção, constância. Não se trata de emoções passageiras, mas de uma comunhão profunda, construída dia após dia. Um coração treinado para perceber o Espírito é um coração que transforma a vida ao redor, porque carrega consigo a presença de Deus em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. Foi isso que Jesus mostrou, que a vida guiada pelo Espírito é uma vida de percepção contínua do divino no meio do cotidiano. Talvez hoje você sinta que o Espírito Santo está distante. Talvez você ore e não sinta nada, busque e pareça
que nada acontece. Mas quero te dizer uma verdade que pode libertar seu coração. A presença de Deus não depende do que você sente, depende do que Ele prometeu. E Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Se você crê, então saiba, o Espírito Santo já está aí, agora mesmo, batendo a porta do seu coração. Cabe a você silenciar as vozes do mundo, abrir essa porta e permitir que ele entre e transforme tudo de dentro para fora. Não se trata de buscar emoções, mas de buscar comunhão. Não se trata de sentir mais, mas de confiar mais. A presença que você tanto anseia não é um prêmio para os mais santos, mas um dom para os filhos de Deus. E hoje, aqui, neste momento, você é chamado a dar esse passo. Abra seu coração, abra seus ouvidos interiores, permita que o Espírito Santo toque aquilo que os olhos não veem, mas que a alma sente. Esta é a verdadeira experiência com Deus. Perceber o invisível, viver o sobrenatural no ordinário, caminhar não mais apenas pelos sentidos, mas pela fé viva que transforma todas as coisas. 2. Jesus e a arte de ouvir o invisível. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele não apenas fazia milagres ou falava com sabedoria, mas vivia em uma escuta constante do invisível. Ele tinha os ouvidos do coração abertos, atentos, sintonizados com o Espírito Santo. Cada passo, cada decisão, cada palavra pronunciada por ele nascia dessa intimidade silenciosa e poderosa. Jesus não caminhava segundo as aparências, nem confiava nos impulsos humanos. Sua direção vinha de algo mais alto, mais profundo, a voz interior do Espírito que habitava nele em plenitude. Em João capítulo 5, versículo 30, Jesus revela algo impressionante. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma como ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja a profundidade dessas palavras. Na forma como ouço, julgo. Jesus julgava, decidia, agia a partir daquilo que ouvia em espírito. Ele se entregava a uma escuta ativa, sensível, obediente. E é essa mesma sensibilidade que ele deseja despertar em nós hoje. A arte de ouvir o invisível é uma prática esquecida por muitos cristãos. Em um mundo barulhento, acelerado, cheio de distrações, perdemos o hábito de silenciar o coração para captar os sussurros do Espírito. Esperamos que Deus fale como um trovão, mas muitas vezes ele fala como uma brisa suave, como aconteceu com Elias no Monte Horebe. O Espírito Santo é discreto, delicado, profundo. Ele não grita, ele sussurra. E para ouvir o sussurro de Deus, é preciso desacelerar a alma. É preciso desaprender a pressa. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, reservava tempo para esse silêncio. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Esse hábito revela o segredo da sua força, a intimidade silenciosa com o Pai, a escuta atenta do Espírito. Jesus não começava o dia perguntando: o que eu quero fazer, mas o que o Pai quer fazer através de mim. Essa inversão de perspectiva é o que transforma vidas espiritualmente áridas em vidas férteis, cheias da presença de Deus. Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida foram tomadas apenas com base na lógica humana, na emoção do momento ou no impulso do medo? E quantas dessas decisões trouxeram arrependimento, peso, dor? Jesus nos ensina que há um caminho melhor, o caminho da escuta interior, da sintonia com o Espírito, da confiança na direção invisível de Deus. Antes de agir, ouvir. Antes de decidir, silenciar. Antes de responder, discernir. E essa prática não é mística, não é reservada a poucos. Ela é uma disciplina espiritual que qualquer filho de Deus pode cultivar. Começar a ouvir o invisível exige treino. Comece,
dedicando alguns minutos do seu dia apenas para ficar em silêncio diante de Deus. Sem pedir, sem reclamar, apenas estar. Como quem senta ao lado de um amigo amado e desfruta da presença dele. Leia a palavra com o coração aberto, esperando que algo salte aos seus olhos. Faça perguntas simples ao Espírito Santo ao longo do dia. O que o Senhor quer me ensinar aqui? Qual é a tua direção para esta situação? E, principalmente, aprenda a observar a paz. A paz é uma das formas mais claras pelas quais o Espírito confirma sua direção. Muitas vezes, a resposta de Deus não vem em palavras audíveis, mas em uma sensação profunda de serenidade, mesmo diante das incertezas. A ausência de paz, por outro lado, é um sinal de alerta. Quando o Espírito Santo quer nos proteger de um caminho errado, ele retira a paz e permite que o coração fique inquieto. Jesus discernia cada situação não pela aparência, mas pelo que o Espírito lhe revelava. Ele percebia intenções ocultas, reconhecia armadilhas invisíveis, enxergava oportunidades escondidas, e tudo isso era fruto da escuta interior. Lembre-se, andar com o Espírito Santo é muito mais do que viver emocionado. É viver afinado. Afinado ao que não se vê, ao que não se ouve com os sentidos naturais, mas que é mais real do que tudo o que se pode tocar. Jesus era um afinado com o céu. Cada gesto seu ecoava o som de uma direção recebida em secreto. E hoje, ele nos chama a viver da mesma maneira, atentos, sensíveis, dóceis ao sopro divino que guia, que adverte, que consola, que conduz. Talvez o maior desafio do seu tempo com Deus não seja aprender mais uma técnica de oração, nem conhecer mais um versículo, mas simplesmente reaprender a escutar. Escutar com o coração, com a alma, com a fé. Escutar até que o ruído das preocupações se cale. Escutar até que a voz suave do Espírito se torne o seu guia mais confiável. É essa escuta que transforma decisões, que molda destinos, que cria santos. Hoje, você está sendo convidado a dar um passo além, a desenvolver o ouvido espiritual que discerne o invisível, a entrar na escola silenciosa do Espírito Santo, onde cada aula é dada sem palavras, mas com amor, com direção, com vida abundante. Esta é a arte que Jesus viveu. E esta é a arte que ele quer ensinar a você. 3. A paz sobrenatural. O sinal mais fiel da presença. Em meio às tempestades da vida, enquanto tudo ao redor parece ruir, existe um sinal silencioso que denuncia a presença viva do Espírito Santo. A paz que ultrapassa todo entendimento. Não é a paz dos homens, frágil e dependente de circunstâncias, mas a paz de Deus, inabalável, eterna, que guarda o coração e a mente, mesmo quando tudo ao redor grita medo, caos e incerteza. Essa paz é um dos sinais mais fiéis de que o Espírito Santo está presente, operando, consolando e dirigindo. Jesus nos prometeu esse dom quando disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Há algo profundamente consolador nessas palavras. Jesus não disse que nos daria uma solução imediata para todos os problemas, nem que nos livraria de todas as dores. O que ele prometeu foi algo muito mais valioso. Uma paz que o mundo não pode imitar. Uma paz que independe das circunstâncias exteriores. Uma paz que nasce da presença real do Espírito Santo habitando em nós. Essa paz é, muitas vezes, o primeiro indício de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando você está prestes a tomar uma decisão importante e sente uma paz profunda, mesmo diante dos riscos, é sinal de que o Espírito Santo está confirmando o caminho. Quando você atravessa um período de dor, de perda, de crise, e ainda assim sente um descanso inexplicável em sua alma, saiba que é o Espírito Santo segurando a sua mão. Essa paz é mais do que um sentimento, é um testemunho interior, é o eco do céu dentro de nós.
Mas para perceber essa paz é preciso calar outras vozes. As vozes do medo, da ansiedade, da pressa, da dúvida. O Espírito Santo sussurra paz, mas o mundo grita desespero. Se você quiser ouvir a voz da paz, precisa aprender a desacelerar, a confiar, a esperar em Deus. É no silêncio da alma que a paz se torna audível, e é na confiança plena que ela se enraiza no coração. Muitos se perguntam: como saber se é o Espírito Santo ou apenas um desejo meu? A resposta é simples, embora profunda. O Espírito Santo nunca gera inquietação sem propósito. Ele pode nos alertar, corrigir, confrontar, mas a paz será sempre o destino final de sua atuação. Se uma direção traz angústia persistente, confusão contínua e retira a serenidade da alma, é prudente parar e buscar novamente a voz de Deus. A paz verdadeira não é a ausência de desafios, mas a presença firme de Deus no meio dos desafios. Existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Relacionamentos se quebram, projetos falham, portas se fecham. Humanamente esperaríamos desespero, mas aquele que caminha com o Espírito Santo experimenta algo diferente. No meio do caos, uma voz interior diz: confia, eu estou aqui. E essa certeza, essa presença sentida de forma tão íntima, produz uma paz que não pode ser explicada para quem nunca a experimentou. Lembre-se, a paz não é o objetivo final. Ela é o caminho que o Espírito Santo constrói dentro de nós para nos levar ao centro da vontade de Deus. Por isso, cultivar a paz interior é também um sinal de maturidade espiritual. Não é viver alienado da realidade, mas é viver ancorado em uma realidade superior, a de que Deus governa soberanamente sobre todas as coisas. A prática da gratidão é uma das chaves para manter essa paz. Quando agradecemos, mesmo sem entender, mesmo no sofrimento, estamos afirmando nossa confiança na bondade de Deus. E essa confiança gera paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz é o fruto natural de um coração que ora, agradece e confia. O Espírito Santo deseja conduzir você a essa dimensão de paz sobrenatural. Uma paz que não depende de diagnósticos médicos, de resultados financeiros, de respostas imediatas. Uma paz que nasce do conhecimento íntimo de que, aconteça o que acontecer, Deus é bom, Deus é fiel, Deus está conosco. Essa é a paz que Jesus viveu mesmo diante da cruz, que os apóstolos experimentaram mesmo nas perseguições, que os santos testemunharam mesmo nas maiores tribulações. Hoje, você é convidado a parar de buscar sinais exteriores e começar a buscar essa paz interior. Você é chamado a fazer da paz o seu árbitro, seu guia, seu companheiro. Quando a paz reina no coração, mesmo as batalhas mais árduas se tornam oportunidades de glória. Quando a paz habita a alma, mesmo os dias mais escuros são atravessados com a certeza da vitória. Não espere que o mundo compreenda a paz que Deus lhe dá. Ela é um mistério para aqueles que vivem presos apenas ao visível. Mas para você que é chamado a caminhar por fé, essa paz será a assinatura de Deus em cada passo da sua jornada. Confie, sinta. Permita-se ser conduzido não pelo que vê, mas pelo que discerne no Espírito. Esta é a marca dos filhos amadurecidos: caminhar em paz, mesmo em meio às tempestades. 4. Sensibilidade espiritual. O dom que transforma decisões. Se existe um dom que pode mudar radicalmente a forma como atravessamos a vida, este dom é a sensibilidade espiritual. É a capacidade de perceber o que os olhos não veem, de discernir o que os ouvidos naturais não captam, de reconhecer a ação silenciosa de Deus em meio às decisões mais comuns e, muitas vezes, mais decisivas da nossa existência. Foi esta
sensibilidade que permitiu a Jesus viver em perfeita sintonia com o Espírito Santo. E é esta mesma sensibilidade que o Espírito deseja cultivar hoje em nossos corações. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo nos ensina algo crucial. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa que as verdades mais profundas, as direções mais certeiras, as respostas mais precisas, não se captam apenas com a lógica humana, mas com o coração treinado pelo Espírito. E aqui reside uma das maiores riquezas da vida cristã. Aprender a viver não apenas pelo que é visível, mas pelo que é revelado interiormente, no silêncio da comunhão com Deus. A sensibilidade espiritual não surge de uma hora para outra. Ela é cultivada na rotina da fé, na prática da oração silenciosa, na leitura da palavra com um coração aberto, na renúncia diária ao orgulho de querer decidir sozinho. É no segredo da alma, no altar oculto da intimidade, que o Espírito Santo sussurra percepções que mudam rumos, que salvam de ciladas, que revelam caminhos antes invisíveis. Cada vez que nos colocamos em silêncio diante de Deus, cada vez que abrimos mão da pressa para escutar, cada vez que preferimos a direção divina à segurança humana, nossa sensibilidade é lapidada e nossa visão espiritual se amplia. Quantas vezes tomamos decisões apenas pela lógica aparente e depois colhemos frutos amargos porque não discernimos as entrelinhas espirituais? Quantas vezes confiamos em pessoas ou projetos que, aos olhos naturais, pareciam perfeitos, mas que no fundo escondiam armadilhas que só o Espírito poderia revelar? A vida cristã madura é aquela que aprende a depender mais do discernimento espiritual do que das evidências exteriores. O que parece certo aos olhos humanos nem sempre é o que está no coração de Deus. Jesus foi o maior exemplo dessa sensibilidade. Ele não escolheu seus discípulos pelas habilidades humanas, mas pela direção do Espírito. Ele não evitou a cruz, mesmo sabendo da dor, porque discernia o propósito maior. Ele não se deixou enganar pelos elogios das multidões, porque percebia a verdadeira intenção dos corações. Sua vida foi uma demonstração prática de como a sensibilidade espiritual guia para o centro da vontade do Pai, mesmo quando o caminho parece estranho ou difícil aos olhos naturais. Essa sensibilidade é uma bússola segura em tempos de confusão. Quando a vida nos coloca diante de bifurcações, de dúvidas, de escolhas pesadas, o Espírito Santo acende luzes interiores que nos mostram a direção. Às vezes é uma paz que brota subitamente em meio à incerteza. Outras vezes é uma inquietação que persiste, como um freio interno dizendo: não siga por aí. Em outros momentos é uma palavra bíblica que salta aos olhos como resposta direta. E há ainda os casos em que o Espírito usa pessoas, situações, pequenos sinais que juntos compõem um quadro claro para quem está atento. Mas para desenvolver essa sensibilidade, é preciso humildade. Humildade para reconhecer que nossas percepções naturais são limitadas. Humildade para aceitar que nem sempre sabemos o que é melhor. Humildade para depender da direção do alto, mesmo quando o coração humano quer seguir um atalho mais fácil ou mais atraente. A sensibilidade espiritual não é para quem deseja controlar a vida, mas para quem deseja ser guiado pelo Espírito, confiando que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Há um preço a pagar para viver com essa sensibilidade. O preço de desacelerar, de priorizar a oração sobre a ansiedade, de buscar mais a voz de Deus do que a aprovação dos homens. Mas o fruto que se colhe é incomparável. Decisões mais acertadas, relacionamentos mais saudáveis, caminhos mais seguros, fé mais robusta. A sensibilidade espiritual transforma não apenas as grandes escolhas da vida, mas também os pequenos gestos do dia a dia, tornando-nos instrumentos mais afinados nas mãos de Deus. Hoje, o Espírito Santo está chamando você a um novo nível de discernimento. Ele quer treinar seus olhos para enxergar o que poucos veem. Quer treinar seus ouvidos para ouvir o que poucos ouvem. Quer ensinar seu coração a perceber os sinais que ele espalha pelo caminho. Você não precisa mais andar,
tateando no escuro, nem viver guiado apenas pela lógica limitada. Existe uma direção segura, viva, sensível, disponível para todos que desejam, e esta direção nasce da intimidade com o Espírito. Abra seu coração, peça a Ele: Espírito Santo, afina meus sentidos espirituais, me ensina a discernir, me ensina a perceber o invisível. E esteja pronto para ser conduzido por caminhos que talvez seus olhos não compreendam de imediato, mas que seu espírito reconhecerá como sendo a doce e perfeita vontade de Deus. 5. O Espírito Santo e o segredo da constância. Uma das maiores dificuldades na vida espiritual não é começar bem, mas permanecer constante. Muitos têm momentos de fervor, de paixão por Deus, de experiências fortes com o Espírito Santo, mas depois se veem afogados pela rotina, pelas distrações, pelas dores da vida. O calor inicial se esfria, a busca intensa se torna esporádica e a comunhão tão viva vai sendo substituída por um relacionamento automático, distante. Jesus, no entanto, nos ensinou algo profundo. A verdadeira maturidade espiritual não está em momentos isolados de êxtase, mas na constância silenciosa de quem permanece ligado à fonte, dia após dia. Em João, capítulo 15, versículo 5, ele disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta palavra revela um segredo poderoso. O fruto não vem do esforço esporádico, mas da permanência contínua. A constância é o solo onde o Espírito Santo produz transformação real. É na perseverança silenciosa que a fé se enraiza, que a sensibilidade se aguça, que o coração amadurece. Muitos se sentem frustrados porque esperam que a caminhada com o Espírito Santo seja marcada por grandes emoções todos os dias. E quando não sentem mais o que sentiram no início, pensam que algo deu errado. Mas a verdade é que a vida no Espírito se parece muito mais com uma caminhada do que com uma corrida. Há dias de sol e dias nublados, momentos de euforia e momentos de silêncio. E é justamente nos dias comuns, nos dias silenciosos, que a constância é provada e fortalecida. A presença do Espírito Santo não é medida pela quantidade de emoções sentidas, mas pela qualidade da nossa permanência. Estar com Ele quando tudo vai bem é fácil. Permanecer com Ele quando tudo parece vazio é o verdadeiro sinal de maturidade. E é nesse permanecer que a transformação acontece. Quando decidimos permanecer mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender, demonstramos que amamos a Deus não pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Jesus viveu essa constância. Antes de realizar milagres, antes de pregar grandes sermões, ele se retirava para estar com o Pai em oração. Não buscava apenas força para os grandes momentos, mas cultivava intimidade constante, diária, silenciosa. E é essa constância que ele deseja despertar em nós. Não uma fé que depende de eventos grandiosos, mas uma fé que se sustenta no cotidiano, nas pequenas fidelidades, nas escolhas diárias de permanecer. Manter a constância exige disciplina espiritual. E essa disciplina não é um fardo, mas um ato de amor. Ler a palavra mesmo quando não se sente nada especial. Orar mesmo quando as palavras parecem secas. Cultivar silêncio interior mesmo quando tudo em volta grita distração. Participar da comunidade de fé mesmo quando o coração está cansado. Esses gestos simples, repetidos dia após dia, constroem raízes profundas que sustentam a alma nas tempestades. Existe uma beleza especial em quem permanece. É como uma árvore que resiste às estações, que não desiste diante das secas, que não se arranca diante dos ventos fortes. Essa árvore pode não ser a mais vistosa no início, mas com o tempo, torna-se a mais forte, a mais frutífera, a mais segura. Assim também é aquele que caminha com o Espírito Santo em constância. Sua vida espiritual pode não ser marcada por fogos de artifício, mas é marcada por frutos duradouros, por uma paz que não se abala, por uma fé que não se esgota. O Espírito Santo honra a constância.
Ele se revela mais profundamente àqueles que não o buscam apenas em momentos de necessidade, mas que o amam a cada dia, a cada respiração, a cada pequeno gesto de fé. E esta constância transforma não apenas a pessoa, mas todo o ambiente ao seu redor. Um lar onde a constância espiritual se torna um refúgio de paz. Um coração constante se torna um instrumento de cura para outros. Uma vida constante se torna um farol para quem caminha nas trevas. Hoje o Espírito Santo te chama a abraçar essa jornada da constância. Não importa quantas vezes você caiu no passado, quantas vezes esfriou, quantas vezes se sentiu distante. O que importa é a decisão de hoje. A decisão de permanecer, de buscar, de amar a Deus por quem Ele é. A decisão de construir, com passos pequenos e firmes, uma história de intimidade que resistirá às estações da vida. Decida hoje que sua fé não será mais marcada por altos e baixos, mas por uma linha contínua de amor, de entrega, de busca sincera. E o Espírito Santo, que já habita em você, renovará sua força, sua esperança, sua visão. A constância no Espírito não é fruto da força humana, mas da graça divina que age em corações disponíveis. Abra-se para essa graça. Permita-se ser transformado pela arte simples, porém poderosa, de permanecer. 6. Reconhecendo o Espírito Santo nas pequenas coisas. Muitos esperam grandes sinais para reconhecer a ação do Espírito Santo. Uma visão celestial, uma palavra profética, retumbante, uma emoção avassaladora. No entanto, quem caminha de verdade com Deus aprende que o Espírito se revela, acima de tudo, nas pequenas coisas, nos gestos simples, nas sutilezas do cotidiano, nos detalhes silenciosos que passam despercebidos aos olhos distraídos. A capacidade de perceber o Espírito Santo nos momentos mais comuns é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Jesus era mestre em reconhecer o divino no ordinário. Ele via a mão de Deus nos lírios do campo, no voo dos pássaros, no nascer do sol, nos encontros mais simples com as pessoas à margem da sociedade. Sua sensibilidade para captar a presença do Pai em tudo fazia com que cada momento, cada gesto, cada situação se tornasse uma oportunidade de manifestação divina. E essa mesma sensibilidade é oferecida hoje a cada um de nós que deseja caminhar atentos à voz do Espírito. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, encontramos uma cena poderosa. O profeta Elias, esperando ouvir a voz de Deus, vê passar um grande vento, depois um terremoto e depois um fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos grandiosos. Finalmente, Elias ouve um sussurro suave. E ali estava Deus. Esta história nos ensina uma lição preciosa. O Espírito Santo não precisa de espetáculos para se manifestar. Ele prefere a linguagem da delicadeza, da intimidade, da sutileza. É nas pequenas coisas que o Espírito mais fala, naquele sentimento súbito de compaixão que brota quando vemos alguém sofrendo, naquela vontade inesperada de orar por alguém que nem sabemos por quê, na paz que sentimos ao decidir algo aparentemente simples, mas que tem implicações profundas, no impulso de fazer o bem sem esperar reconhecimento, em uma palavra lida na Bíblia que parece saltar do texto diretamente para o coração, em uma música que toca a alma no momento certo. O Espírito está em todos esses detalhes, guiando, moldando, amando. Mas para reconhecer o Espírito nas pequenas coisas é necessário desenvolver uma atenção espiritual. A vida moderna, marcada pela pressa, pela distração constante e pela superficialidade, embota nossa percepção. Ficamos tão ocupados, tão ansiosos, tão focados no visível e no imediato, que deixamos de perceber os pequenos sinais que Deus espalha ao longo do nosso caminho. E esses sinais são preciosos. Eles são como migalhas de pão que o céu derrama para nos guiar de volta para casa. A prática da gratidão é uma poderosa aliada na arte de reconhecer o Espírito nas pequenas coisas. Quando passamos a agradecer pelos detalhes, pelo sorriso de um filho, pela brisa da manhã, pela resposta inesperada a uma oração silenciosa, nossos olhos espirituais se abrem. Começamos a ver a mão de Deus onde antes víamos apenas
Rotina. A gratidão afina o coração para perceber a presença constante do Espírito no ordinário. Outro exercício espiritual importante é o da presença consciente. Dedicar momentos do dia para simplesmente parar, respirar fundo e dizer: Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Mesmo em meio às tarefas mais comuns, lavando louça, caminhando para o trabalho, esperando em uma fila. Em cada ato simples podemos cultivar a consciência da presença do Espírito. Isso transforma o comum em extraordinário, o ordinário em sagrado. Quando treinamos nossos sentidos espirituais para essa percepção, nossa vida muda profundamente. A ansiedade diminui, porque passamos a confiar que Deus está em cada detalhe. A fé se fortalece, porque testemunhamos pequenos milagres diários. O amor se aprofunda, porque percebemos que o Espírito nos conduz com ternura mesmo nos passos mais simples. Não vivemos mais correndo atrás de grandes sinais porque aprendemos a encontrar Deus nas pequenas bênçãos de cada dia. O Espírito Santo deseja ensinar você a viver assim, com olhos que veem além do visível, com ouvidos que ouvem além do barulho, com coração que discerne além da superfície. Ele quer fazer de cada dia uma aventura espiritual, onde até, mesmo um encontro inesperado ou um atraso no trânsito, pode ser um cenário preparado pelo céu para uma revelação. Mas para isso, é necessário desacelerar, silenciar a alma, abrir-se para o mistério da presença de Deus no simples. Hoje, você é convidado a deixar de esperar grandes espetáculos para sentir que Deus está agindo. O maior milagre é perceber que o Criador do Universo se importa com os detalhes da sua vida. Cada respiração sua é sustentada pelo seu amor. Cada pequeno gesto de bondade que você sente vontade de realizar é soprado pelo seu espírito. Cada pensamento de esperança que brota em meio à escuridão é aceso pela sua luz. Não despreze as pequenas coisas. É nelas que o Espírito Santo constrói as maiores transformações. É nelas que ele revela seu cuidado, sua proximidade, seu amor incondicional. Abra seus olhos, abra seu coração e descubra que, mesmo sem perceber, você já está sendo conduzido pela mão invisível daquele que nunca te abandona, nem por um segundo. 7. Quando a voz do Espírito é silêncio. Muitas vezes, ao longo da jornada espiritual, ansiamos por ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Esperamos por direções, sinais, confirmações. Queremos respostas audíveis, sensações tangíveis, revelações diretas. Mas há momentos em que o Espírito fala através do silêncio. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um silêncio que não é abandono, mas maturação. Um silêncio que, se bem compreendido, revela-se como uma das formas mais profundas de comunicação divina. Jesus experimentou esse silêncio em sua própria vida. No jardim do Getsêmani, enquanto suava gotas de sangue, ele orou intensamente ao Pai pedindo que, se possível, o cálice fosse afastado. E o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta audível, nenhum anjo visível naquele instante. Apenas o silêncio. E foi nesse silêncio que Jesus encontrou forças para dizer: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. O silêncio de Deus não significava rejeição, mas fortalecimento. Era o Pai, em seu amor, amadurecendo o coração do Filho para cumprir o propósito eterno. O silêncio do Espírito Santo em nossa vida não é descaso, é convite. Convite para amadurecer, para confiar além das emoções, para caminhar pela fé e não pela vista. Quando tudo em nós grita por respostas e o céu parece calado, é porque Deus está nos chamando para um nível mais profundo de comunhão. O nível onde amamos sua presença mais do que suas dádivas, onde confiamos no seu caráter mais do que nas circunstâncias. Esse silêncio nos ensina a perseverar. Ensina-nos a buscar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele pode nos dar. Ensina-nos a filtrar nossas motivações, a purificar nossos desejos, a alinhar nosso coração com o coração do Pai. É no silêncio que descobrimos se nossa fé é infantil e interessada ou madura e confiante.
É no silêncio que somos convidados a permanecer ligados à videira, mesmo quando não sentimos o fluxo da seiva espiritual. Muitos abandonam a caminhada com Deus quando enfrentam esse silêncio. Pensam que foram esquecidos, que suas orações foram ignoradas, que algo deu errado. Mas os que permanecem, os que continuam a buscar, a orar, a confiar mesmo sem respostas imediatas, descobrem um tesouro escondido. A profundidade da intimidade com Deus. Descobrem que o Espírito Santo trabalha em silêncio nas raízes da alma, fortalecendo, curando, transformando. A Bíblia nos dá exemplos poderosos de homens e mulheres que caminharam longos períodos sem ouvir uma direção audível, mas que, ainda assim, perseveraram. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José passou anos preso, injustiçado, sem que Deus explicasse seus planos. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir o chamado da sarça ardente. Em todos esses casos, o silêncio não era sinal de esquecimento, mas de preparação. Assim também acontece conosco. Quando o Espírito parece silencioso, ele está trabalhando nas camadas mais profundas do nosso ser. Está moldando nossa confiança, ampliando nossa capacidade de ouvir, afinando nossos sentidos espirituais para que, quando a voz voltar a soar, estejamos prontos para obedecer com maturidade. No silêncio, Deus expande nossas raízes espirituais para que, no tempo certo, possamos suportar os frutos que Ele deseja nos dar. É importante entender que o silêncio de Deus nunca vem acompanhado de acusação ou desespero. Se o que você sente é opressão, medo, culpa paralisante, saiba que isso não vem do Espírito Santo. O silêncio verdadeiro do Espírito é um espaço seguro, onde a alma é convidada a repousar, a confiar, a crescer. Mesmo sem respostas, existe uma paz que acompanha esse silêncio. Uma paz que diz: eu estou aqui, mesmo que você não me veja. Quando nos rendemos a esse processo, algo maravilhoso acontece. Nossa percepção espiritual se aprofunda. Aprendemos a discernir a presença de Deus não apenas nas palavras, mas no simples fato de existir. Aprendemos a reconhecer sua companhia no respirar, no levantar e no deitar, no simples estar. E essa consciência muda tudo. Passamos a viver não mais dependentes de sinais, mas ancorados em uma certeza inabalável. Ele é Emanuel, Deus conosco sempre. Hoje talvez você esteja atravessando um desses períodos de silêncio. Talvez tenha orado, buscado, esperado, e a resposta ainda não chegou. Não se desespere. Não desista. Não interprete o silêncio como ausência. O Espírito Santo está mais perto do que nunca, trabalhando em camadas da sua vida que você ainda não consegue enxergar. Confie, persevere, continue a buscar, a adorar, a crer. O silêncio de Deus é o berço dos grandes milagres. É no silêncio que nascem os gigantes da fé. É no silêncio que a alma é moldada para voos mais altos. E quando a voz do Espírito voltar a soar, e ela voltará, você estará mais forte, mais maduro, mais sensível, mais preparado para viver o que Deus sonhou para você. 8. Viver guiado pelo Espírito. O chamado para uma nova consciência. Quando falamos sobre viver guiado pelo Espírito Santo, muitos imaginam apenas momentos específicos de oração, decisões grandiosas, escolhas dramáticas. Mas o chamado que Deus nos faz é ainda mais profundo. É um convite a desenvolver uma nova consciência, uma percepção contínua da presença e da direção divina em todos os aspectos da vida. Não apenas nos grandes momentos, mas em cada pensamento, cada palavra, cada atitude do nosso dia. Viver guiado pelo Espírito é mais do que buscar sua direção em tempos de crise. É permitir que Ele molde nossa maneira de ver o mundo, interpretar os fatos, reagir às situações. É deixar que o Espírito seja o filtro através do qual enxergamos a vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este versículo não fala de momentos pontuais, mas de um estilo de vida, de uma identidade. Ser guiado pelo Espírito como quem respira,
como quem vive. Essa nova consciência começa quando reconhecemos que não somos apenas seres terrenos tentando alcançar o céu, mas que o próprio Espírito do céu habita em nós. Somos templos vivos de Deus. Nossa mente, nosso coração, nosso corpo foram feitos para serem morada da sua presença. E isso muda tudo. Cada ambiente em que entramos, cada relação que cultivamos, cada palavra que pronunciamos pode e deve ser influenciada pela sensibilidade ao Espírito. Viver guiado pelo Espírito é aprender a consultar Deus nas pequenas coisas. Antes de enviar uma mensagem, de responder uma crítica, de tomar uma atitude impulsiva, perguntar: Espírito Santo, qual é a melhor forma de agir? Parece simples, mas esse hábito transforma vidas, porque muitas quedas, muitas dores e muitos arrependimentos surgem justamente da pressa de agir, sem ouvir a voz interior que nos direciona para a paz, para a sabedoria, para o amor. Essa consciência espiritual nos protege. Nos momentos de tentação, o Espírito Santo acende um sinal de alerta em nosso coração. Nas encruzilhadas da vida, ele sussurra direções que a lógica humana não consegue explicar. Quando estamos prestes a agir movidos pelo orgulho, pela mágoa, pela ansiedade, ele nos convida ao silêncio, à mansidão, ao discernimento. Viver guiado pelo Espírito é como caminhar por um caminho estreito, mas seguro, onde cada passo é iluminado por uma luz interior que nunca falha. Mas essa sensibilidade exige disciplina. Não podemos ouvir a voz do Espírito se estivermos constantemente mergulhados no barulho do mundo, na correria desenfreada, nas distrações que entorpecem a alma. É preciso separar momentos para silenciar, para escutar, para realinhar o coração com a direção divina. É preciso abrir mão da necessidade de controle absoluto e confiar que o Espírito Santo sabe melhor o caminho. Jesus viveu essa realidade. Ele não dava um passo sem consultar o Pai. Sua vida era uma oração contínua. Seu andar era um reflexo da sintonia perfeita com o Espírito. Quando os discípulos insistiam para que ele agisse, ele esperava a hora certa. Quando as multidões o pressionavam, ele se retirava para orar. Quando surgiam oportunidades humanas tentadoras, ele as rejeitava para permanecer na vontade perfeita de Deus. Essa consciência plena da presença do Espírito era a fonte da sua força, da sua paz, da sua autoridade. Hoje, essa mesma vida está sendo oferecida a você. Você pode viver assim, conectado, sensível, guiado. Você pode deixar de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um protagonista da vontade de Deus em sua geração. Pode deixar de ser alguém que reage aos ventos do mundo para ser alguém que caminha firme, mesmo contra a correnteza, porque ouve uma voz mais alta, mais forte, mais verdadeira. Mas é necessário decidir. É preciso desejar essa sensibilidade mais do que os aplausos do mundo, mais do que o conforto da rotina, mais do que a segurança das próprias opiniões. É preciso querer ser guiado mais do que querer ser servido. É preciso buscar o Espírito Santo como quem busca um tesouro escondido, com fome, com sede, com paixão. E, sobretudo, é preciso confiar. Confiar que mesmo quando não entendemos o caminho, o Espírito nos guia para o melhor. Confiar que mesmo quando parece que estamos perdendo, estamos na verdade sendo lapidados para algo maior. Confiar que cada silêncio, cada demora, cada direção inesperada é um ato de amor do Deus que conhece o fim desde o começo. Viver guiado pelo Espírito não é uma teoria nem um ideal distante. É uma realidade acessível, concreta, urgente, e começa com uma simples oração. Espírito Santo, guia-me hoje. Não quero dar um passo sem a tua luz. Começa com pequenas entregas diárias, que aos poucos transformam nossa maneira de viver, de pensar, de ser. Hoje, você está sendo chamado a esse novo nível. Um nível onde a sua vida será uma expressão contínua da presença de Deus. Onde cada escolha será marcada não pelo medo ou pela dúvida, mas pela certeza tranquila de que quem guia sua vida é o próprio Espírito da verdade.
Abra-se para essa nova consciência e prepare-se para viver uma história que só pode ser escrita por quem caminha de mãos dadas com o céu. 9. Obstáculos invisíveis que impedem de sentir o Espírito Santo. Se existe algo que entristece profundamente o Espírito Santo, são os obstáculos silenciosos que nós, muitas vezes sem perceber, erguemos dentro do nosso coração. Não são muralhas visíveis como o pecado escandaloso que todos reconhecem, mas pequenas barreiras interiores, atitudes, pensamentos, hábitos que, como poeira acumulada, vão tornando a sensibilidade espiritual cada vez mais opaca, mais distante, mais fria. E é preciso coragem para encarar essa realidade. Muitas vezes, não é o Espírito que se afasta de nós, somos nós que o bloqueamos. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo nos alerta de forma direta: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Esta palavra é como uma advertência amorosa. Não é Deus quem se torna menos presente, é o nosso coração que, ferido, distraído ou endurecido, se fecha para a ação suave do Espírito. E o primeiro passo para restaurar essa comunhão é identificar com honestidade e humildade os obstáculos invisíveis que precisam ser removidos. O primeiro desses obstáculos é o orgulho espiritual. Muitas vezes achamos que já sabemos o suficiente, que já oramos o suficiente, que já estamos bem com Deus. O orgulho espiritual nos faz endurecer o coração, tornando-nos incapazes de perceber a necessidade de depender continuamente do Espírito. Jesus disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito." Mateus, capítulo 5, versículo 3, indicando que é no reconhecimento da nossa dependência que a graça se manifesta com mais poder. Quando o coração se torna autossuficiente, o espírito se entristece. Outro obstáculo poderoso é a distração. Vivemos em um mundo que idolatra a pressa, o excesso de estímulos, a superficialidade. Nossa mente é bombardeada o tempo todo com informações, entretenimento, preocupações. E a voz suave do Espírito é abafada no meio desse barulho. Sem espaços de silêncio, sem momentos de escuta verdadeira, sem desacelerar, torna-se quase impossível captar as sutilezas da presença divina. A sensibilidade espiritual morre sufocada pela correria sem propósito. Existe também o obstáculo da amargura não resolvida. Feridas antigas, mágoas cultivadas em silêncio, ressentimentos que nunca foram entregues ao perdão de Deus. Tudo isso cria barreiras invisíveis que bloqueiam o fluir da presença do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, lemos: "Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela, muitos sejam contaminados." A amargura não apenas perturba a alma, ela contamina tudo ao redor e torna o coração surdo para a voz do Espírito. A falta de entrega é outro muro invisível. Muitas vezes dizemos com os lábios que queremos seguir o Espírito, mas na prática, seguramos firmemente as rédeas da nossa vida. Queremos decidir tudo, controlar tudo, prever tudo. E o Espírito, que é livre, suave e soberano, não força sua direção sobre um coração que se recusa a confiar. A entrega verdadeira não é um ato isolado, mas uma postura contínua de dizer: "Senhor, não a minha vontade, mas a tua." Por fim, a familiaridade religiosa é um dos obstáculos mais sutis. Participar de cultos, ler a Bíblia, orar, mas tudo de forma mecânica, sem paixão, sem fome, sem expectativa. Transformar a fé em rotina vazia é como deixar a lâmpada acesa, mas sem óleo para sustentar a chama. O Espírito Santo não se manifesta em ambientes onde a fé virou mera formalidade. Ele se derrama sobre corações que o buscam com sinceridade, com sede, com fome de mais. A boa notícia é que todos esses obstáculos podem ser removidos. O Espírito Santo é especialista em restaurar corações sensíveis. Basta que nos voltemos a Ele com sinceridade, reconhecendo nossa necessidade
confessando nossa frieza, entregando nossos pesos, buscando novamente com humildade e paixão. Em Ezequiel 36, versículo 26, Deus faz uma promessa maravilhosa: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Hoje você pode pedir ao Espírito Santo que revele quais são os obstáculos invisíveis que precisam ser derrubados dentro de você. E mais ainda, pode confiar que Ele mesmo fará essa obra. Não com força humana, não com culpa religiosa, mas com a ternura do amor divino, com a paciência infinita do Pai que deseja restaurar em você a plena sensibilidade à sua presença. Não tenha medo de encarar os bloqueios. Cada parede que cai é uma nova estrada que se abre para a comunhão. Cada obstáculo que é removido é uma porta que se escancara para a intimidade. Cada fardo deixado aos pés da cruz é um novo espaço, criado para o Espírito habitar e agir com liberdade. Prepare-se. Deus deseja limpar, curar e libertar seu interior para que o Espírito Santo flua em você como rios de água viva. Não é apenas um desejo vago, é uma promessa. E ela pode começar a se cumprir hoje, agora. Neste exato momento em que você abre seu coração para essa obra de restauração invisível, mas absolutamente real. 10. A experiência diária de sentir o Espírito Santo. A caminhada cristã não foi desenhada para ser uma sequência de momentos isolados de espiritualidade intensa, mas uma experiência contínua da presença de Deus em nosso cotidiano. Sentir. O Espírito Santo não deveria ser uma exceção em nossa vida, mas o nosso estado natural de existência. Jesus, com sua vida e ensino, nos revelou que a verdadeira maturidade espiritual acontece quando o extraordinário de Deus se torna parte do ordinário dos nossos dias. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus fez uma promessa poderosa: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós." Veja, o Espírito não seria enviado para visitas esporádicas, mas para habitar, para permanecer, para viver em nós de forma constante. Isso significa que Deus deseja que vivamos uma experiência diária e crescente da sua presença. Mas como viver essa realidade no meio de uma rotina cheia de desafios, pressões, tarefas e distrações? Como sentir o Espírito Santo no meio das obrigações profissionais, das tensões familiares, das responsabilidades cotidianas? A resposta está em mudar a nossa postura interior. Ao invés de buscar momentos esporádicos de comunhão, aprender a carregar a presença do Espírito em cada gesto, em cada decisão, em cada pensamento. O primeiro passo é a consciência contínua da presença de Deus. Não é preciso esperar um culto ou uma reunião especial para se conectar com o Espírito. Ele está tão presente agora, neste instante, quanto estará quando você estiver ajoelhado em oração. Cultivar essa consciência transforma o modo como encaramos cada parte do nosso dia. Um café da manhã pode ser um ato de gratidão. Um momento de trabalho pode se tornar uma oportunidade de servir a Deus com excelência. Um desafio inesperado pode ser visto como um teste de fé e dependência. O segundo passo é o diálogo constante com o Espírito Santo. Não apenas longas orações formais, mas pequenas conversas ao longo do dia. Espírito Santo, me ajuda a ter paciência agora. Me guia nesta decisão. Me dá sabedoria nesta conversa. Obrigado por estar comigo. Quando aprendemos a falar com o Espírito como falamos com um amigo íntimo, nossa vida interior se transforma. Não nos sentimos mais sozinhos. Não agimos, mas no automático não nos entregamos facilmente à ansiedade. Carregamos dentro de nós uma fonte contínua de direção, força e paz. O terceiro passo é discernir e obedecer aos pequenos toques do Espírito. Muitas vezes, o Espírito Santo nos guia através de inspirações sutis, uma vontade de perdoar, uma inquietação diante de uma escolha errada, um impulso para ajudar alguém,
uma palavra que salta do texto bíblico. Quem aprende a obedecer a essas direções pequenas se torna sensível para ouvir também nas grandes decisões. A fidelidade nas pequenas coisas é o caminho para a revelação nas grandes coisas. Além disso, é essencial cultivar espaços de silêncio e escuta interior. Em um mundo saturado de ruídos, precisamos intencionalmente criar momentos para silenciar a alma e escutar o que o Espírito quer revelar. Um minuto de silêncio verdadeiro diante de Deus pode valer mais do que horas de atividades desenfreadas. No silêncio, a voz do Espírito se torna audível. No silêncio, a paz do céu desce sobre o coração. E, finalmente, é necessário manter o coração sempre limpo e disponível. O pecado não confessado, a mágoa alimentada, a desobediência consciente. Tudo isso afasta a sensibilidade ao Espírito. Um coração sensível é um coração que se examina constantemente, que se arrepende rapidamente, que busca viver em alinhamento com a vontade de Deus. Não pela força do medo, mas pela alegria da comunhão. Viver essa experiência diária não é impossível, nem reservado a poucos superespirituais. É o chamado de todo filho de Deus. É o desejo do Espírito Santo, ser seu companheiro constante, seu conselheiro, seu consolador, seu guia em todas as coisas. Ele anseia por isso mais do que nós mesmos. O céu inteiro se move em favor daqueles que desejam viver em comunhão contínua com o Espírito. Imagine como sua vida seria diferente se você acordasse todos os dias consciente da presença de Deus. Se antes de cada decisão, pequena ou grande, você buscasse sua direção. Se nos momentos de cansaço, frustração ou medo, você se lembrasse de que não está sozinho. Essa transformação não acontece de uma hora para outra, mas começa com um simples passo. O desejo sincero de viver guiado, sensível, conectado ao Espírito Santo. Hoje, você pode dar esse passo. Você pode fazer uma escolha, convidar o Espírito para ser mais do que uma lembrança, mais do que uma emoção ocasional. Você pode decidir viver uma vida de intimidade real, de sensibilidade aguçada, de amor profundo por aquele que habita em você. Não existe privilégio maior. Não existe vida mais plena. Não existe alegria mais duradoura do que sentir, a cada dia, a doce presença do Espírito Santo, caminhando ao seu lado, habitando dentro de você. Conclusão. O Espírito Santo está chamando você agora. Se você chegou até aqui, saiba que você não é apenas um espectador. Você é um escolhido. Porque poucos são aqueles que perseveram até o fim em uma jornada espiritual como esta. Poucos têm a disposição, a sede, a coragem de permanecer atentos à voz de Deus até que a mensagem complete seu ciclo no coração. Por isso, antes de qualquer outra coisa, receba esta palavra. Você é especial para Deus. Ele viu sua disposição, sua sede, sua entrega. E neste momento, o céu se alegra pela sua persistência em buscá-lo. Hoje, mais do que apenas aprender sobre o Espírito Santo, você foi convidado a viver uma transformação real. Hoje Deus te mostrou que a presença do Espírito não é um evento raro, nem um privilégio para poucos, mas um presente diário para todos que desejam caminhar de mãos dadas com Ele. Se seu coração foi tocado, se alguma palavra ecoou profundamente dentro de você, não ignore este chamado. O Espírito Santo está falando com você agora. Ele está aí, tão perto, tão pronto, tão amorosamente disponível. Mas Ele espera a sua resposta, porque Deus respeita a liberdade que nos deu. Ele não invade, Ele convida. Não força, propõe. E é por isso que agora, neste momento, eu te convido a fazer um gesto de fé. Deixe registrado nos comentários esta frase poderosa. Eu quero caminhar com o Espírito Santo todos os dias. Ao escrever isso, você não estará apenas interagindo com o vídeo. Você estará fazendo uma declaração diante do céu. Você estará dizendo com seus próprios dedos: eu aceito, eu quero, eu me entrego. E creia, cada palavra de fé que pronunciamos ecoa no mundo espiritual de formas que nem imaginamos. O céu lê cada palavra.
Deus vê cada gesto do seu coração. Se você ainda não deixou seu like, este também é um momento sagrado. Quando você curte este vídeo, você está ajudando esta mensagem a chegar a outros corações que precisam, desesperadamente, de um sinal de Deus. Você se torna parte ativa da evangelização, um missionário digital, levando a luz a lugares onde talvez a palavra não chegasse de outra forma. Cada curtida é uma semente de esperança plantada na vida de alguém que nem conhecemos, mas que Deus já conhece. Portanto, faça parte desta missão. E mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Parece algo pequeno, mas é um compromisso silencioso com a sua própria caminhada espiritual. É como alguém que decide construir uma rotina de fé, que escolhe alimentar o espírito constantemente e não apenas esporadicamente. Não deixe que a correria da vida arranque o que Deus começou a plantar hoje no seu coração. Inscrever-se é simbolicamente dizer: eu quero continuar ouvindo a tua voz, Senhor. Talvez você pense: mas será que isso faz tanta diferença assim? Faz. Porque vivemos em tempos onde a fé é constantemente desafiada, onde a distração é uma armadilha diária, onde o cansaço e o desânimo querem sufocar a chama espiritual. Ter um espaço onde a palavra de Deus é semeada com amor e verdade, onde você é lembrado de que não está sozinho, é mais importante do que parece. Este canal pode ser para você uma fonte contínua de fortalecimento espiritual. Permita que esta obra cresça também através do seu apoio. Compartilhe este vídeo. Espalhe esta semente. Talvez alguém que você ama esteja precisando exatamente desta mensagem e você seja um instrumento para levá-la. Muitas vezes, uma simples partilha pode ser a resposta para uma oração silenciosa de alguém. Seja um canal de bênção. Não subestime a força de uma pequena ação feita com fé. E agora, antes que o vídeo termine, eu te convido a fazer algo ainda mais especial. Quando a música de fundo continuar tocando nos próximos minutos, não saia imediatamente. Fique em silêncio. Feche os olhos. Permita que a presença do Espírito Santo envolva seu coração sem pressa. Dedique esse momento a agradecer. Apenas agradeça. Pela vida, pela fé, pela oportunidade de conhecer mais sobre o Deus que te ama. Permita que esse silêncio seja um abraço entre você e o Espírito Santo. Não há palavras que possam substituir o que Deus pode fazer no íntimo de um coração disponível. Deixe que a paz invada sua alma. Deixe que o Espírito Santo repouse sobre você como uma brisa suave, como um consolo firme, como um amor que não exige explicações. E se alguma lágrima brotar, não as contenha, porque lágrimas na presença de Deus são orações silenciosas que sobem ao trono da graça. Hoje você deu um passo muito importante. Você não está aqui por acaso. Esta palavra não chegou até você por acaso. Esta é uma resposta de Deus às suas orações, às suas dúvidas, aos seus clamores secretos. O Espírito Santo viu seu esforço, viu suas lutas internas, viu a sua busca. E agora, Ele te chama para uma caminhada de intimidade crescente. Decida permanecer. Decida construir essa amizade espiritual que transforma tudo. Decida viver não mais apenas como alguém que conhece Deus de ouvir falar, mas como alguém que caminha com Ele lado a lado dia após dia. Deixa aqui nos comentários: eu quero caminhar com o Espírito Santo todos os dias. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem e permita que Deus use sua vida para tocar outras almas. Agora, respire fundo, permaneça mais alguns minutos nesse silêncio sagrado. Deixe o Espírito falar ao seu coração e saiba, uma nova história está começando. Uma história onde o protagonista não é o medo, nem a dúvida, nem a solidão, mas o próprio Espírito Santo, guiando cada passo seu. Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, permaneça em paz, permaneça em Cristo, permaneça no Espírito.